Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro nosso aqui, nesse espaço virtual, né, do Luz e Caridade. Nós temos hoje um trabalho cujo tema é a escolha das provas, né, com o companheiro Eduardo Henrique. O objetivo do trabalho é explicar como é elaborado o planejamento reencarnatório, tá? O Danilo, nosso companheiro, vai fazer a leitura da página de ambientação e depois eu faço uma oração, tá? Inicial. Boa noite a todos. Do livreto Vida Feliz, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Mergulhe a mente, quanto possível, no estudo. O estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com discernimento. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. O conhecimento é mensagem de vida. Não apenas nos educandários podes estudar. A própria vida é um livro aberto que ensina a quem deseja aprender. Bom, então agora vamos procurar elevar nosso pensamento em Deus, né? Vamos nos conectar com Jesus, divino amigo. Esteja presente aqui neste momento, nos envolvendo o nosso companheiro Eduardo, que vai apresentar esse estudo, que ele possa ser bastante compreendido por todos, abre a compreensão de todos nós, para bem aproveitarmos este momento em que estamos aqui, refletindo sobre os ensinamentos edificantes. Muito obrigado por esta oportunidade, que, na verdade, no momento atual em que estamos vivendo, é quase um privilégio podermos optar em estar juntos aqui, ouvindo e trocando ideias. Obrigada, amigo. Então, Eduardo está com a palavra, tá? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito feliz de estar aqui. Eu vou agora compartilhar aqui a nossa apresentação. Então, vamos lá. Então, bom trabalho para todos nós aí. Bom, a incumbência do nosso trabalho na noite de hoje foi a gente estudar a parte aqui do Livro dos Espíritos, nas questões 258 a 273, como base, né, do estudo que a gente vai fazer, mas, obviamente, né, a gente não vai conseguir passar todas as questões, principalmente considerando que, eu acho que uma grande maioria aí deve lembrar da maneira como nós trabalhamos, né? Nós sempre preferimos preservar o código kardeciano, então a gente copia, né? Copia e cola, né? Monta as questões, monta os slides, copiando e colando cada uma das colocações que vem dentro do Livro dos Espíritos. Esse assunto de escolha de provas, escolha das provas, a gente normalmente tem feito um trabalho de tentar, assim, dar uma introdução dentro do assunto, né? Ao invés de passar direto para as questões do Livro dos Espíritos, a gente faz primeiro uma introdução para tornar mais lúdico o trabalho, tornar mais acessível, mesmo que as pessoas, às vezes, digam assim, não, mas a gente já conhece isso. Mas mesmo que a pessoa já conheça, a gente gosta de apresentar essa situação para poder as pessoas, até o próprio trabalhador, utilizar em outros campos também, né? Então, o que a gente coloca, né? A gente lembra lá dentro do Livro dos Espíritos que nós somos criados, todos os espíritos, sem exceção, são criados simples e ignorantes. E aí, quando nós iniciamos a nossa caminhada, a gente vai escrevendo, e aí, logicamente, isso é uma metáfora, né? Em cada caderno ou livro, as ações, os nossos pensamentos, os acontecimentos da vida. Está rolando aí na internet um vídeo do Divaldo Pereira Franco, em que ele diz assim que as informações de nossas vidas
pregressas, elas ficam armazenadas no perispírito. E aí muita gente, logicamente, quando ouve isso, fica pensando assim, poxa, as informações não ficam armazenadas no perispírito, elas ficam armazenadas na mente. Mas aqui ele está colocando a questão que está acessível da nossa memória, que fica lá no nosso subconsciente, de qualquer forma, mas está mais acessível. Porque tem algumas informações que estão na mente que não estão acessíveis em lugar nenhum. A gente não tem como recuperar esquecimento total do nosso passado. Então, aqui assim, o que a gente está querendo trabalhar é entender que a gente vai registrar, em primeiro lugar, claro, em primeiro lugar a gente registra na cabeça, né, na nossa mente, dentro do nosso cérebro, do cérebro passa para o perispírito, do perispírito passa para a mente, passa para o espírito. Então, cada coisa que a gente vai fazendo, elas vão sendo selecionadas, vão sendo classificadas, vão sendo anotadas, vamos dizer assim, de uma maneira lúdica, tá? Pelo amor de Deus, aí, pessoal, onde fica meu caderno? Não tem caderno nenhum, não, tá? É só para a gente poder tentar entender, tá? Porque é como se a gente tivesse uma grande estante e que cada um desses livros, né, eu estou colocando aqui assim agora o cursor aqui na tela, cada um desses livros, cada um desses cadernos que estão aqui, tem gente que diz que esse daqui, né, o pessoal mais moderno já fala que não é uma estante, que na realidade é um disco rígido que vai armazenar vários arquivos com todas as nossas histórias, no que diz respeito a amar, perdoar, egoísmo, vaidade, inveja, cobiça, sendo que quando é positivo é acúmulo e quando é negativo é a gente demonstrar que não tem aquela característica. Então nós temos que demonstrar que temos a característica de amor, temos que demonstrar que temos a característica do perdão, em que não temos, que vamos desmontando no transcorrer do tempo as nossas características de egoísmo, e aí, obviamente, junto com o egoísmo, todas as questões ligadas ao egoísmo, né? Lembrando da questão 913 do Livro dos Espíritos, que fala que o egoísmo ele é a origem, é o raiz, né? O radical de todos os males, de todos os vícios. Então, o egoísmo, a gente vai desmontar o egoísmo, vai desmontar a vaidade, vai desmontar a inveja, desmontar a cobiça, construir a amizade, construir tolerância, construir fraternidade, construir abnegação, construir perseverança, construir trabalho, ou seja, construir cada uma das características que nos levam a nossas atividades, que nos levam ao nosso crescimento espiritual. Esse é o objetivo maior de cada um de nós, esse é o que é o grande foco do que a gente deseja que aconteça, né? A gente quer, na prática, nós queremos que justamente isso aconteça, a gente quer poder chegar e dizer assim, não, eu tô aqui assim, sou uma pessoa que já estou aprendendo a amar, já estou aprendendo a fazer as coisas, e essas coisas vão ser armazenadas dentro desses livros, de maneira lúdica, metaforicamente, dentro desses livros. E aí o que acontece? Quando a gente chega lá na questão 258 do Livro dos Espíritos, aqui é aquilo que eu falei, né? Eu trouxe aqui a estante, que é a característica de cada um de nós, tá? Cada um tem a sua estante, cada um tem os seus livros, cada um tem os seus cadernos. E aí, dentro da questão 258, que é a primeira do nosso estudo, Kardec, de uma maneira assim, extremamente didática, ele traz assim, no estado de errante, e antes de começar nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? E a resposta é apoteótica, tá? Ele próprio, o espírito, ou seja, no nosso caso, cada um de nós, escolhemos o gênero de provas que nós desejamos sofrer. E nisso consiste o nosso livre-arbítrio. Então, olhem que coisa extraordinária. Essa questão, assim, é uma questão muito legal, tá? Muito legal. Eu preparei um slide seguinte com a mesma questão 258. Por quê? Olhem só, aqui vai estar escrito de uma maneira aqui e aqui está escrito de outra maneira. Por que eu coloquei, né? Ó, vou mudar rapidamente aqui. Vou e volto, tá? Ó, fui, tá? O espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer quando reencarnar e vou voltar lá. No estado de errante e antes de começar a nova existência corporal,
Por que que eu tirei essa fase inicial? Porque no estado de errante, né, se o espírito está no estado de errante, significa que ele está no período em que ele está desencarnado. Tá? Se ele está em estado de errante, significa que ele está desencarnado, obrigatoriamente. Se está dizendo aqui, antes de começar nova existência corporal, ora, então ele está desencarnado. Se a terminologia utilizada foi a terminologia, né? Se a terminologia utilizada por Kardec foi espírito e não alma, claro que a gente também não vai encontrar dentro do Livro dos Espíritos, a gente não vai encontrar muito preciosismo da parte de Kardec, né? Às vezes ele vai usar alma, às vezes vai usar espírito, ele não está muito preocupado com isso, não. Mas aqui, no nosso caso, a gente vai destacar a nossa colocação aqui em cima dessa palavra espírito. Porque no estado de errante significa que o espírito está desencarnado. Antes de começar a nova existência corporal, significa que o espírito está desencarnado. Então, essa parte inicial da questão aqui, assim, no slide seguinte, o que eu fiz? Eu simplesmente retirei essa parte e deixei só perguntando se o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer quando reencarnar. A resposta é: tem previsão, tem consciência sobre o gênero das provas. Nós escolhemos o gênero das nossas provas. Isso é muito importante, porque a pessoa vai chegar e vai dizer assim: então, nós escolhemos passar pela situação atual de Covid? A resposta é: não, nós não escolhemos passar pela situação atual de Covid. Nós escolhemos passar pelas situações de teste, de verificações, de ver como é que está a nossa tolerância, de ver como é que está a nossa persistência, ou seja, a confecção, a escrita desses livros que a gente falou agora há pouco. Cada um dos itens. Então, cada pessoa, de acordo com a sua situação, né, ela vai passar pela situação e ela, dentro dessa situação, ela vai ter circunstâncias que vão apontar no desenvolvimento de uma virtude ou vão apontar no desenvolvimento de uma outra virtude. Como o pessoal fala aqui de maneira muito clara hoje em dia, né? O pessoal diz assim, né? Estamos no mesmo barco, né? Nós estamos no mesmo barco? Não, nós não estamos no mesmo barco. Né? Tem gente que está com condições boas de trabalhar, de tocar a vida. Tem gente que está com condição, como nós, por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui, como já foi dito aqui na noite de hoje, é um privilégio. Né? Usar computador, ter oportunidade de estar aqui, entrar na internet, ouvir, conversar, bater papo, rever as pessoas, mesmo que virtualmente, isso é um privilégio que nem todas as pessoas possuem. Então, a gente vai perceber que a situação geral é a mesma, mas cada pessoa está sendo testado, está trabalhando um gênero de situações que são as situações que dizem respeito. Alguns com mais paciência, alguns com mais resignação, alguns com mais, né, tolerância, outros com mais, até essa questão nossa aqui, né, que a gente coloca aqui no nosso caso, né, da gente foi chamado para o trabalho, foi chamada para a atividade, vamos na direção do trabalho, vamos na direção da atividade, não vamos deixar de trabalhar, né? Vamos nos entregar dentro das tarefas do nosso dia a dia, que é isso que é o importante para a gente poder crescer. Quando a gente chega na questão 259, Kardec fala assim: todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós, e aí eles vão começar a falar, os espíritos vão começar a falar aquilo que eu acabei de falar. Todas não é bem o termo, porque não escolhestes nem previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as menores coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. Os detalhes são consequência da posição e, muitas das vezes, das vossas próprias ações. Eu coloquei aqui embaixo essa conta 14 vezes 14. Não sei se o pessoal está lembrando dessa atividade. Isso é uma dinâmica que a gente faz. Se eu chegar para perguntar para vocês aqui, né, rapidamente, assim, falar assim, quanto dá 14 vezes 14? Se eu tivesse ocultado o resultado 196, provavelmente poucas pessoas saberiam, talvez nenhuma. Então, como é que a gente consegue saber que 14 vezes 14 dá 196? Por intermédio da repetição da pergunta e da repetição da resposta.
né, dessa maneira. É assim que a gente aprendia quando a gente estava lá antigamente na escola. Era isso, né? A pessoa falava várias vezes a mesma coisa, de maneira que mesmo aquela pessoa que não sabe que 14 vezes 14 dá 196, depois de eu falar 10 vezes que 14 vezes 14 dá 196, a pessoa vai aprender. Então, o que Kardec faz? Quando Kardec quer falar a respeito desse conteúdo que a gente colocou em letra azul, a gente destacou aqui em letra azul, sublinhado em vermelho, escolhestes apenas o gênero das provações, isso é um conteúdo tão importante, mas tão importante, que Kardec não apenas utilizou isso na questão 258, que a gente acabou de ver, na 259, que a gente acabou de ver, e ele aborda essa mesma situação na 814. Eu estou lembrando, assim, de cabeça, pelo menos de 3 ocasiões dentro do Livro dos Espíritos, que eles vão falar para poder fixar conteúdo que nós escolhemos apenas o gênero das nossas provações. Nós não vamos escolher os detalhes das nossas provações. Isso é muito importante para a gente poder ter controle sobre o conteúdo do que a gente está fazendo, do que a gente escolheu e do que a gente está vivendo. Que aí, quando a gente entra naquela questão do conhece-te a ti mesmo, a gente vai conseguir começar a se conhecer, vai se avaliar, vai se estudar, e aí vai poder descobrir assim, eu estou indo nessa direção por causa disso. Né? Olha, eu não estou aqui por um acaso, né? Fui eu que escolhi isso. Né? Ninguém está passando por essas situações de teste, tipo, de tolerância, de resignação, de aceitação, de demonstração de força, à toa. Cada um de nós escolhemos passar por essas situações. Então, que tenhamos, né, clareza na nossa cabeça, tranquilidade, que tenhamos calma, que não entremos dentro dessa emissão negativa que está dentro da nossa humanidade, aí que o pessoal tem gente que, o mundo vai acabar, né? Não sei o quê, né? Que não sei o que lá, o pessoal, né? Um monte de gente prevendo, então, na semana que vem nós vamos ser com um mundo de regeneração. Gente, não é nada disso, tá? A gente sabe que não é nada disso. A regeneração é um período, né? É uma adaptação, né? É uma transformação lenta, é uma transformação gradual, não é assim. Né? Então, na época 2020, transformou em regeneração. Não é nada disso. Vai ser transformado em regeneração a partir do que os espíritos que aqui se encarnarem se demonstrarem na condição de espíritos que estão aptos a viver num planeta de regeneração. Isso não é uma coisa rápida. Isso não é uma coisa rápida. Tá? Eduardo? Fala. Antes de você passar para esse slide, o Felipe, ele está fazendo uma pergunta aqui no chat. Ele está dizendo assim, o que poderia ser classificado enquanto gênero de provações? O gênero de provações, né, eu vou voltar aqui, Felipe, no slide, tá? É esse tipo de coisa que está aqui no slide que a gente colocou lá atrás. O gênero de provação é o gênero do que você vai trabalhar, tá? Vou dar um exemplo típico disso. Tá? Nós estamos numa situação, essa situação atual de Covid, que é a situação que a gente está vivendo. Para nós, né, eu não sou médico, eu sou engenheiro eletrônico, aposentado, então, ou seja, a minha vida atualmente não tem nada a ver com Covid. Tá? Então, a minha situação hoje, se eu fosse olhar essa listagem, repara que tem reticências aqui embaixo. Então, se eu fosse olhar a minha situação hoje, eu estou desenvolvendo amor, estou desenvolvendo perdoar, tá? Mas eu não estou desenvolvendo outras coisas que vão estar aqui, entendeu? Eu não vou estar com uma situação de conforto. Agora, a mesma pessoa que é um médico, por exemplo, o cara está trabalhando amor, está trabalhando perseverança, pesadamente perseverança. Aquele indivíduo que está doente no hospital, que não tem remédio, não tem vacina, não está tendo medicamento adequado, não está tendo condição adequada, ele não está trabalhando amor, né? Pode estar trabalhando perdão, pode estar trabalhando perdão, mas, sobretudo, ele está trabalhando a tolerância, ele está trabalhando a resignação. Então, esses nomes, essas características em que a gente vai deixar de ter, ou a gente vai acumular, né? Amor, as positivas a gente acumula, e as negativas a gente tem que deixar de ter. Porque se a gente tem egoísmo, precisamos destruir o egoísmo.
Se temos vaidade, precisamos destruir a vaidade. Esses aqui são os gêneros das situações. Para pessoas diferentes, vivendo a mesmíssima situação, elas podem estar sendo testadas e trabalhando gêneros diferentes. Como eu falei agora há pouco, uns vão estar trabalhando tolerância, o outro está trabalhando amor, o outro está trabalhando perdão, o outro está trabalhando, né? Cada um está trabalhando em uma coisa diferente. Tá? Então é isso daí, essa que é a situação que a gente está tentando colocar. Por isso que a gente colocou essa estante, porque essa estante aqui é a metáfora de que seriam as nossas, né? E a gente até dentro do slide aqui assim, da 258, a gente tinha colocado o gênero é cada um desses livros que a gente estava falando aqui anteriormente. Então, quando ele chega na 259, tá? Ele vai descrevendo o assunto, vai discorrendo sobre o assunto, né? E aí ele diz assim, né? Já respondeu, Janaína? Deu para responder? Eu acho que deu, né? Sim, obrigado. Valeu, grande abraço. Vamos continuar aqui então. Olha aqui, na 259, se o espírito quis nascer entre malfeitores, isso aqui é livro dos espíritos, tá? Copia e cola. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, sabia a que arrastamentos se expunha, mas ignorava quais os atos que viria a praticar. Tá? Então, ele nasce na situação, ele sabe mais ou menos o gênero do que ele vai encontrar. Agora, como que ele vai encontrar? Se vai acontecer ou não vai acontecer? Aí ele não sabe. Então, ele diz assim, esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Então, o que eu quis colocar aqui assim, né? Nós estamos dentro de uma caminhada, sujeitos, expostos a uma determinada situação, e aí a pessoa, por livre-arbítrio, vai caminhar numa direção, vai caminhar na outra, vai caminhar na outra. E aí, de acordo com o que ela caminha, ou do caminho que ela escolhe, do caminho que ela opta, ela vai testar uma determinada coisa ou vai testar uma outra determinada coisa. Né? A gente tem o livre-arbítrio. Então, isso é uma coisa importante da gente compreender, tá? Porque, por exemplo, nosso caso aqui, tá? Vamos supor aqui, eu vou botar aqui na primeira pessoa, o meu caso, tá? Se eu chegar aqui assim, numa hora que assim, eu pegar e dizer assim, se disser assim, eu quero trabalhar como enfermeiro ajudando as pessoas em tal lugar. Aí eu pego, me voluntario e vou trabalhar em tal lugar. É lógico que eu escolhi um outro caminho. E aí, escolhendo um outro caminho, mesmo eu tendo escolhido lá atrás um gênero de provas, eu vou ser testado e vou começar a desenvolver coisas um pouquinho diferentes. Então, claro que o nosso livre-arbítrio vai influir no que a gente vai estar trabalhando, óbvio, né? É óbvio. Por isso que Kardec, quando diz lá na questão subsequente a 918 do Homem de Bem, na 919, ele fala do conhece a ti mesmo. Porque se você começa a se conhecer, você começa a entender que gênero de que você está sendo testado. No meu caso, não estou testando tolerância. No meu caso, eu estou testando se eu vou persistir, né? Se vamos fazer palestra. Agora não aconteceu. Eu tenho feito estudos em vários centros, tá? Eu estou no Deus de Caridade, não é o primeiro. Então, o que acontece? Isso aqui é o controle remoto daqui da minha luz, tá? Eu já deixo aqui no alcance, porque se eu for contar a vocês a quantidade de problemas que eu já tive de iluminação, eu já deixo aqui na minha mão já, tá? Por quê? Eu estou fazendo a palestra, estou fazendo a exposição, a luz começa a piscar. Entende? Então, dentro desse aspecto, é a tolerância. Dentro desse aspecto, é a persistência, é a perseverança em desenvolver a tarefa, mesmo considerando que cai a linha, que cai a internet, entende? O computador trava, a gente está falando e começa a tossir, como eu tossi agora há pouco. Tá? Então, são várias circunstâncias que vão mudando e vão mostrando como é que vai ser, né? Se a gente está sendo testado, está fazendo o que nós deveríamos fazer, ou se nós vamos fazer coisas que a gente, teoricamente, não deveria estar trabalhando. Não era a nossa, vamos dizer assim, o nosso planejamento reencarnatório de maneira nua e crua, né? De maneira precisa. Por livre-arbítrio, a pessoa escolheu um outro caminhozinho, né? Vou aqui colocar, por exemplo, o caso de um casamento, uma história super comum, não me lembro o autor, que falava assim, a mulher desencarnou
e aí ela desencarna, ela diz assim, ai, graças a Deus eu desencarnei, tá? Mulher ou homem, tanto faz, tá? Graças a Deus eu desencarnei, eu aturei durante 50 anos aquela criatura, tá? O marido, a esposa. Aí os benfeitores vão chegar para a gente e vão falar com a gente, filho, presta atenção, tá? Você não estava vindo aqui para aturar a tua esposa, aturar o teu marido. A gente está vindo aqui para amar. A gente está aqui vindo aqui para ajudar. A gente está vindo aqui para conversar com as pessoas. É para isso que a gente está vindo aqui. A gente está vindo para se desenvolver. Não é uma coisa tipo assim, aturei dessa maneira. O propósito está errado. Então, estou dando exemplos aqui de situações que a gente vê na prática, no dia a dia. E aí eu coloquei um slide aqui, ainda dentro dessa questão 259, né, sublinhado em azul, dizendo assim, ao escolher tal caminho, né, sabe o espírito que gênero de lutas terá que sustentar. Olha a onda do mar, olha o mar em ressaca, tá? Olha a criatura entrando dentro dessa praia. Olha, né, a vontade que dá numa imagem dessa é falar assim, meu filho, o que você está fazendo? Entende? Esse cara que está aqui, ele está optando por determinado tipo de situações. Aí afogou. Afogou. É claro que afogou. Você entrou numa situação como essa. Né? Então, ao escolher tal caminho, o espírito sabe que gênero de lutas terá que sustentar. Sabe, portanto, a natureza das vicissitudes que irá encontrar, mas ignora quais os acontecimentos que o aguardam. Então, a gente sabia previamente, escolhemos previamente o gênero das provas que a gente ia encontrar aqui durante encarnados. Mas se ia ser Covid, se ia ser uma doença, se ia ser não sei o quê, se ia ser não sei o que lá, aí cada um com o seu cada um. Isso a gente não sabe. A gente só consegue ver o efeito geral da situação, que é essa questão de que a gente está vendo que cada um está sendo testado em determinado aspecto. Isso aí vale até para cada um de nós depois, né, depois do nosso estudo, né, quando a pessoa for deitar, for parar, né, como diz o nosso companheiro Santo Agostinho, lá na questão 919, né, ele coloca de maneira muito clara, né, antes de deitar, dá uma paradinha, dá uma pensada, fica pensando lá, fica pensando, eu acho que isso daqui é uma coisa que a gente tem que realmente tem a ver comigo. E aí você vê mais ou menos onde é que você se enquadra, tá? Ver mais ou menos onde é que você está, o que você está testando, o que você não está testando, tá? Ainda na 259, ele diz assim, os detalhes secundários os detalhes secundários se originam das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos, os que influem no destino, estão previstos. Se escolhestes um caminho acidentado, sabes que terás de tomar muitas precauções, porque grande é a probabilidade de cair. Ignoras, no entanto, em que trecho cairás, mas é possível que nem caias, se fores bastante prudente. Se ao passar pela rua uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, como se diz vulgarmente. Então isso aqui é lindo de morrer, tá? Isso aqui é muito lindo, tá? Porque a gente vê que não são aqueles fatalismos, a palavra, essa fatalidade que a gente usa no dia a dia de maneira até certo ponto irresponsável, dentro da nossa doutrina espírita, a fatalidade que existe é a nossa desencarnação. Todos desencarnaremos, né? Sabemos, é o início do livro do Céu e Inferno, né? Nós nascemos, operamos, vivemos, operamos, e nós vamos desencarnar. Não tenhamos dúvida que todos nós vamos desencarnar. Dentro de uma reunião de estudo a gente pode falar isso, tá? Então, com naturalidade, né? A gente tem que olhar uma situação dessas com muita tranquilidade, né? Com equilíbrio. Essa que é a situação. Na questão 260, ele pergunta assim, Kardec, em preto, como pode o espírito querer nascer entre gente de má vida? Aí, resposta, é necessário que seja posto num meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é preciso que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, é indispensável que se encontre entre gente dessa espécie. Tá? Então, eu coloquei aqui a cena de um filme, vocês vão me desculpar, eu não vou lembrar o nome desse filme, tá?
Não vou lembrar, tá? Não vou lembrar. Noé, talvez, Noé, não vou lembrar. Só sei que chega esse companheiro aqui, né, o Friedman, né, que ele chega, Freeman, acho que é o nome dele, ele chega, ele está sendo Deus aqui, né, o Deus em forma de homem, né? E aí, quando ele chega na conversa, esse é um vídeo que anda aí na internet o tempo todo, aí o pessoal vê aí depois o nome do filme, Noé O e Noé. o nome do filme é O Todo-Poderoso. É Todo-Poderoso? O Todo-Poderoso. Isso. Então, aí depois vocês veem. Eu acho que tem alguma coisa tipo Noé também, né? Porque essa mulher aqui, ela é esposa do Noé. E aí, do novo Noé, né? Que vai construir uma arca. Né? E aí ele pega, conversa com ela e diz assim, olha, quando alguém tem que construir a arca, né? O que tem que estar se fazendo para você não é construir a arca. O construir a arca é o pano de fundo que existe para você testar a tua perseverança, a tua tolerância, a tua abnegação, o teu devotamento. Então, cada um, né, tem que ter muito cuidado nesses pensamentos que está tendo para poder conseguir identificar aonde que tem que trabalhar, o que está sendo trabalhado. Porque às vezes a pessoa está submetida a determinada coisa, né? E aí ela pensa assim, estou submetido a essa coisa. Não, você está submetido a essa coisa e você tem que saber por que você está sendo submetido a essa coisa. Tem que tentar identificar em que você tem que trabalhar, para não trabalhar o que você não tem que trabalhar. Essa que é a grande situação. Aí na 260A ele diz assim, se não houvesse gente de má vida na Terra, o espírito não encontraria aí meio adequado a certas provas? Resposta dos espíritos. E se deveria lamentar isso? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso. Eis porque neles só existem espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo aconteça na Terra. Claro, né? Claro. Se eu quero estudar assunto de universidade, tá? Se eu quero estudar assunto de universidade, eu tenho que entrar numa universidade, não tem jeito. Se eu quero estudar assunto de ensino médio, eu tenho que entrar numa escola de ensino médio. Né? Fazendo a comparação, eu não posso querer, né, encontrar o assunto de ensino médio, né, mesmo sabendo que aqui no Brasil às vezes acontece, mas isso é outra história. Eu não posso querer encontrar assuntos de ensino médio na universidade. Universidade, padrão universidade. Ensino médio, padrão ensino médio. Se eu estou vou me testar a respeito das coisas de gente de má vida, eu tenho que encontrar as pessoas de má vida, tenho que ir para os planetas, para o mundo, para o local, para os países, para a cidade, para aquela localidade que tem gente de má vida. Tá? Algumas pessoas podem estranhar isso que eu estou dizendo, mas eu vou contar para vocês o seguinte, eu costumo muito ir lá para o interior do Espírito Santo. Lá no Espírito Santo tem uma cidade chamada Muqui, que a delegacia fica fechada, não tem nem policial na cidade. Tá? Porque, assim, nos últimos não sei quantos anos, não teve nenhum único evento de delegacia. Vocês imaginem as pessoas que estão nessa cidade. Tá? São pessoas que não estão sendo testadas nas coisas, como colocado aqui, dessa gente de má vida. Essa que é a situação que a gente tem que perceber. Continuando, lá na 261, diz assim para a gente, nas provações, por que deve passar para alcançar a perfeição, o espírito terá de experimentar, eu vou frisar essa palavra aqui, todos, tá? Vai ter que experimentar todos os gêneros de tentações, terá que passar por todas as situações que possam excitar o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc. Resposta dos espíritos, certamente não. Pois sabeis que há os que tomam desde o princípio um caminho que os livra de muitas provas. Mas aquele que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os riscos desse caminho. Tá? Pessoa que dirige e usa celular ao mesmo tempo, está correndo o risco de ter um problema por questão de estar dirigindo e vendo celular. Né? A pessoa que bebe, a doutrina espírita não tem puritarismo. A gente sabe que tem irmãos nossos que gostam de consumo de bebida alcoólica. Se você bebe e depois vai dirigir, o recado é claro, se beber não dirija, se dirigir não beba.
É muito claro o recado. Se você dirigir e beber, você está correndo os riscos relativos a essa situação. Então é isso que a pessoa tem que entender. Ela tá arriscando, né? Ela está arriscando ter os problemas, né, para as coisas que ela tem ali. Aí faz parte do show, tá? Faz parte do show, é isso daí. Até coloquei aqui o companheiro, que aqui no caso ele não está usando o celular, ele está com um mapa. Se você sabe, né, às vezes a gente é traído também pelo GPS, né? Uma vez eu estava dirigindo, e aí ele pegou e falou assim, vire à direita. Eu virei à direita e entrei dentro de uma comunidade, e era de noite. Aí o camarada armou o fuzil e falou assim, por favor, abaixa o farol. Então, vocês imaginem o sufoco, né, que a pessoa está passando, né? Janaína comentou aqui, colocou o comentário aqui, que todos são responsáveis por seus atos, mas nem todos, né, mas nem sempre têm consciência disso. Por isso que tem que começar a se conhecer, né, Janaína? Por isso que a gente tem que se trabalhar, tem que se exercitar nesse autoconhecimento, para justamente a pessoa começar a sentir o cheiro para onde, né? Fui eu, Valéria, tá? Nossa, eu já não sei mais quem está falando o quê, né? Tá bom. Mas, ó, para a gente poder saber em que direção que a gente tem que caminhar, né? A gente tem que, né? A gente vai entrar, né? A gente vai se conhecer para saber o que você está sendo testado. A partir do momento que você está sendo testado, nessa parte de resignação, por exemplo, é espetacular isso, tá? Porque, por exemplo, se você tem aquele lema, talvez, não sei o nome, né, desses grupos de autoajuda, né, que fala mais ou menos da seguinte maneira, né, que eu tenha força para conseguir lidar com as coisas que eu tenho condições de lidar, e que eu tenha paciência para as coisas que eu não posso lidar, tá? E aí ele ainda diz assim, que eu tenha sabedoria para poder distinguir as coisas que eu posso lidar das coisas que eu, né, não, as coisas que eu posso lidar e as coisas que eu não posso lidar. Eu tenho que saber quais as duas. Quando eu estou diante de uma coisa que eu não posso lidar, né, por exemplo, Covid, nossa situação atual, Covid. Ah, é minha situação do Covid. Eu vou conseguir me curar. Eu não sei se eu vou conseguir me curar. Se eu for infectado, eu não sei se eu vou conseguir me curar. Então, se eu conseguir me curar, que bom. Se eu não conseguir me curar, que eu tenha a resignação, o entendimento que aquela situação que eu estou vivendo é uma situação que é resultado, né, como colocado aqui, né, pela Valéria, todos são responsáveis pelos seus atos, então se eu escolhi um caminho, não tomei o devido cuidado e acabei sendo infectado, então que eu tenha consciência, tranquilidade, eu pegue e tenha a minha resignação para poder aceitar as coisas que eu estou vivendo com a maior tranquilidade dentro do possível, logicamente. Continuando o nosso trabalho, ó, ainda na 261, se pedir a riqueza e se lhe for concedida, então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda entregar-se a todos os prazeres da sensualidade, o que não quer dizer que deva passar forçosamente por todas essas tendências. Ele está aqui respondendo aquela questão, daquela questão de você ter que passar por todas as situações. Não temos que passar por todas as situações, tá? Temos que ter tranquilidade a respeito disso. E aí eu coloquei essa porta, né, esse desenho aí, né? Qual porta que a gente vai escolher durante as nossas encarnações? Tem gente que escolhe a porta do egoísmo, né? Tem gente que escolhe a porta do avarento, tem gente que escolhe a porta da sensualidade, como colocado. Não à toa, eu coloquei dentro da imagem, em letra amarela, aquele que escolhe a porta correta para ser generoso e pródigo, a porta que tem a luz. Essa luz que está aqui, a gente pega lá do Evangelho, né, Jesus colocando para a gente vira e mexe fala a respeito disso. Né? Eu sou a luz do mundo, aquele que me seguir jamais andará em trevas. Para a gente poder decidir e sempre optar, dentro do possível, optar pela porta, que é a porta dos ensinos que Jesus traz para a gente. Os ensinos, no nosso caso, a doutrina espírita traz para a gente.
Na 262, ele diz assim: como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Resposta dos espíritos: Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança desde o berço. Isso aqui é espetacular, tá? Por quê? A gente precisa ir lá na questão 558 do Livro dos Espíritos. A questão 558 é uma questão que anda em paralelo, ela anda junto com a questão 132, tá? Na 132 ela diz qual é o objetivo da encarnação: progredir e cumprir a parte que lhe cabe na obra da criação. E nessa 558 ele fala de quando nós estamos desencarnados. Então ele quer saber assim, né, o que ele está perguntando é assim: além de progredir, o que cabe ao espírito fazer? O que ele tem que fazer desencarnado? E aí a gente vai descobrir que desencarnados nós vamos ter que continuar cumprindo a parte que nos cabe. Como é que ele diz isso? Que nós vamos ter que cumprir com as vontades de Deus de quem somos ministros. Então, nós desencarnados, quando a pessoa está desencarnada, quando ela está, né, aqui ele está dizendo assim: Deus lhe supre a inexperiência. Como é que ele vai suprir a inexperiência? Por intermédio da tutela do nosso espírito protetor, de um espírito familiar, né, que tem preparo suficiente para poder cuidar do assunto, né? É como se fosse uma criança, certo? Nosso caso, né, nossa situação. Se você chega em casa, tá? Situação normal, pelo amor de Deus, tá? Aí a criança, você diz assim: mamãe, papai, eu não vou à escola. Tá? O que a gente faz? A gente vai chegar para a criança, vai dizer para a criança assim: ai, tá bom, filhinho, então você hoje não vai à escola. É isso que a gente vai falar? Não, a gente vai dizer assim: vai à escola. Entende? Mamãe, papai, não vou comer. Vai comer. Mamãe, papai, não vou tomar o remédio. Vai tomar o remédio. Tá? Né? No caso aí, né, Alda que me desculpe, né? Mas se chegar e falar assim: não vou fazer não sei o que lá, Valéria vai chegar e vai falar: vai fazer, tem que fazer, não pode deixar de fazer. Então, se a pessoa demonstrar, né, que não está conseguindo perceber o que tem que fazer, um espírito familiar, um espírito protetor vai chegar e vai fazer a tutela necessária. Nesse caso aqui da planejamento reencarnatório é o caso, tá? E aí ele diz assim: contudo, em azul, contudo, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, ou seja, à medida que o camarada começa a crescer, deixa de ser mais criança, deixa de demonstrar que não tem condição de exercer, né, o seu julgamento de maneira correta, ele com letra maiúscula, Deus, o deixa livre para escolher, e só então é que muitas vezes o espírito se extravia, tomando o mau caminho por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. É a isso que se pode chamar a queda do homem. Ainda aqui dentro dessa questão, vamos ver qual é a próxima questão, 263. Eu dei um pulo agora, tá? Estamos na 262, não dei não, 263, seguinte. O espírito faz sua escolha imediatamente depois da morte? Resposta direta, não. Quem já viu palestra, exposição do Álvaro Crispino, né? O Álvaro Crispino é muito legal, né? Porque ele diz assim, que a gente tem que aprender a ler o Livro dos Espíritos. Ele uma vez estava num seminário, ele pegou e falou assim: tem que ver como é que tá escrito, tá? Aqui dentro dessa questão, repare assim, né? Tem esse cara aqui, ó, esse cara que tá o seta aqui em cima dele, tá? Nome dessa pontuação. Ponto final, tá? Então, olha a pergunta. O espírito faz sua escolha imediatamente depois da morte? A resposta: não, ponto. Tá? Não tem papo, não tem conversa. Não, o espírito não faz a sua escolha imediatamente depois da morte. Muitos acreditam na eternidade das penas, e isso, como já vos foi dito, é um castigo. Então, essa parte em azul é a demonstração que muitos de nós, naquele período de perturbação espiritual, dois assuntos que envolvem cada um de nós quando a gente desencarna. Em primeiro lugar, é o desligamento, né? O desprendimento, né, dos laços fluídicos que nos prendem ao corpo físico. Então, nós vamos ter, né, o desligamento, né, da mesma maneira que na concepção a gente tem a ligação a partir da fecundação, né? Tem a fecundação,
Acabou? Espermatozoide, óvulo. Acabou de ter a concepção, né? Aí, pum, fez a ligação. O que ele está dizendo para a gente? O que ele está dizendo para a gente? Que nós, né, no decorrer do tempo, quando vamos desencarnar, da mesma maneira que a gente teve a ligação, a gente vai ter o desligamento. Mas não é só isso, ele diz que tem um outro fenômeno, que é o fenômeno da perturbação, que se assemelha a esse estado desse nosso companheiro que está aqui na tela. Tá? É aquela pessoa que acorda assim, de repente, de um sono de torpor, que a pessoa fica assim, ai, não sei se eu vou para cá, se eu vou para lá, que horas são, a pessoa não consegue saber nada do que está acontecendo. Então ele diz que muitos acreditam na eternidade das penas. A pessoa está tão transtornada com a sua culpabilidade que ela não consegue nem pensar em uma encarnação futura. Ela nem consegue se ligar numa encarnação futura. Então, é assim que funciona. Tá? Essa é uma situação que o indivíduo vai passar em determinados casos, né? Claro, né? Mas que, de qualquer maneira, não tem condições de preparar, de fazer as escolhas do seu planejamento encarnatório logo no momento, logo depois imediatamente depois da sua morte. Questão 264. O que guia o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Né? Aí ele diz, ele as escolhe, né? Ele escolhe as que lhe possam servir de expiação segundo a natureza de suas faltas e o faça progredir mais depressa. Lembra daqueles livros que a gente falou lá no início, dos cadernos, do disco rígido, dos arquivos? Nós, desencarnados, a gente vai ter mais ou menos uma noção, nós no estado atual, né, já vamos ter mais ou menos uma noção. A gente já sabe o que a gente fez certo, fez errado, o que está fazendo correto, o que está cumprindo, o que não está cumprindo. Então, o planejamento da nossa encarnação, tá? Aqui está colocando para a gente, né? Qual é o objetivo da encarnação? Questão 132, como a gente falou há pouco. Progredir e cumprir a parte que lhe cabe na obra da criação. Pergunta, o que será que eu preciso fazer para progredir mais? Isso aqui é uma questão muito interessante, porque quando a gente fica imaginando, eu fico imaginando quando tem um diálogo, né? Pelo amor de Deus, tá? Imaginação fértil, tá? Um diálogo nosso com o nosso anjo da guarda. Né? Aí ele pega a pergunta para a gente assim, e aí? Né? E aí, Eduardinho, tudo bem? Tudo bem. Ô, meu amigo, tudo bem. E aí, vamos voltar? Vamos reencarnar? Ah, vamos sim, vamos reencarnar. O que você topa fazer? O que você quer fazer? Qual é o gênero das provas que você quer trabalhar na tua próxima existência? Aí eu pego e respondo assim, olha a minha resposta. Ah, eu quero amar, deixar de ser egoísta, deixar de ser vaidoso, deixar de ser orgulhoso, tolerância, compreensão, abnegação, devotamento, paciência, não sei o quê. Não sei... Aí ele vai falar assim, menos. Entenderam? É a criança quando vai lá no self-service. Todo mundo que já viu criança se servindo em self-service, é assim que eles fazem. Mamãe, papai, né, titia, vovó, eu quero o seguinte, né, o que você quer? Eu quero batata palha, batata frita, batata sauté, purê de batata. Eu quero frango, galinha, carne cozida, carne ensopada, carne não sei o que lá, carne não sei o que lá, abóbora, feijão, não sei o que lá. A pessoa quer botar 500 coisas dentro do prato. Né? Aí o que cabe os pais, o que cabe o tutor fazer? Filho, menos. Vamos colocar nesse momento arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de batata, um pouquinho de não sei o quê. Entende? Aí vai preencher o prato com uma maneira mais apropriada. Então, o que os espíritos fazem para a gente? Na hora que a gente vai escolher as provas que possam servir de expiação segundo a natureza das nossas faltas no passado, a gente vai tentar escolher aquelas situações que nos façam progredir mais depressa. Então, qual é a situação que vai nos fazer progredir de maneira melhor? E aí nós vamos saber qual é a parte que nos cabe dentro da obra da criação. Dentro da questão do progresso, a gente vai saber qual é a parte que nos cabe na obra da criação. Então, uma coisa está totalmente acoplada à outra, como a gente falou. As questões do Livro dos Espíritos, elas não andam de maneira avulsa, né? Elas não ficam soltas no espaço. As questões do Livro dos Espíritos, elas ficam intrincadas umas às outras, tá? Né? Não sei se vocês estão percebendo, né? Ele está continuando a tratar do mesmíssimo assunto, mostrando para a gente que nós escolhemos o gênero das nossas provas. E é isso que é importante
a gente conseguir perceber. Eu trouxe para a gente, né, lá do livro O Céu e o Inferno, o capítulo 7 do livro do Céu e Inferno, da parte primeira, as penas futuras segundo o Espiritismo, quando trata do Código Penal da Vida Futura, o 12º artigo, tá? 16º artigo. O arrependimento é o primeiro passo para o aperfeiçoamento, mas sozinho não basta. É preciso ainda a expiação e a reparação. Então, arrependimento, expiação, reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então, isso é muito espetacular, né? Porque a gente vai, quando começar a ter percepção dos erros que a gente cometeu, a gente vai lembrar do arrependimento. Mas não é suficiente ter arrependimento. Tem que passar por expiação e reparação. Tem que passar pelas 3 coisas. A expiação não precisa ser na terra, não, tá? Às vezes a expiação ela se dá no plano espiritual pelo próprio sofrimento do que a pessoa está vivendo dessa realidade que ela está tendo na sua vida. Lá na questão 264 ainda, ele diz assim, uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações a fim de tentarem suportá-las com coragem. Então, o que o cara escolheu, tá? Foi isso que o cara escolheu. Ele escolheu uma subida vertical, extremamente difícil, tá? Extremamente difícil. Quando a gente olha cada um de nós, a gente vê que alguns companheiros, né, têm situações duras para encarar. Cada um tem, né, a capacidade e escolhe o que está ao seu alcance, recebe sempre o que está ao seu alcance. Né? Ninguém é dado o que não é capaz e possível carregar. Né? Mas, de qualquer forma, para a gente poder perceber a necessidade da gente saber o que a gente tem que planejar. E aí ele diz assim, da mesma maneira, vou voltar aqui o slide, da mesma maneira que uns impõem a si mesmo uma vida de misérias e provações a fim de tentarem suportá-las com coragem, vão chegar os outros que querem experimentar as tentações da riqueza e do poder. E aí ele pega e diz assim, muito mais perigosas pelo abuso e mau emprego que deles se possa fazer e pelas más paixões que desenvolvem. Ó, pelo amor de Deus, tá? Esse muito mais perigosos aqui, ele não está indo contra a tese, né, ao ensino que os espíritos dão para a gente, de que as provas, né, a prova da riqueza e a prova, né, da pobreza, elas são igualmente, né, perigosas. Não tem essa questão de muito mais perigosa. Né? É muito mais perigoso para a pessoa. Tá? Esse mais perigoso aqui é para a pessoa. Tá? Como é que seria isso aqui? Um exemplo disso. Tá? Não vou pensar aqui no caso da riqueza, mas vou pensar aqui no caso de uma pessoa, todo mundo me conhece, né? Estão me vendo aí, né? Eu adoro chocolate, tá? Eu adoro chocolate. Aí o que eu faço? Eu não compro chocolate, tá? Porque se eu comprar chocolate, eu vou estar sendo testado em comprar e comer chocolate. Entenderam? Então o que acontece? A pessoa, para mim, se eu chegar e decidir e comprar chocolate, para mim vai ser muito mais perigoso, porque eu vou estar sendo exposto a querer comer chocolate. Entende? Cada um com seu cada um. Essa que é a questão. Então, ele coloca isso, por quê? Porque quando o indivíduo, né, ele tem uma enorme dificuldade com a questão da riqueza, se ele escolhe a riqueza, essa prova se constitui uma prova extremamente perigosa. Porque se ele gosta da riqueza, é porque ele provavelmente vai ser arrastado pelas más paixões que se desenvolvem quando a pessoa está nessa situação. Jean-Baptiste Recorder, a grande felicidade da riqueza é poder dar, para a gente poder lembrar que dentro da doutrina espírita não existe o conceito de como se a riqueza fosse uma coisa negativa. A riqueza não é uma coisa negativa, tá? Outros, finalmente, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. Então, aí a pessoa, ela tem dificuldade com bebida, mas ela pega e, às vezes, tem que estar diante da bebida, para poder se testar, para poder ver que não pode cair naquilo que ela tem, naquilo que ela gosta. Então, a gente vai ser levado, muitas das vezes, a vivenciar, melhor dizendo, situações
que são situações de teste extremamente duro e pesado para cada um de nós. Na 265, havendo espíritos que por provação escolhem o contato do vício, outros não haverá que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem num meio conforme seus gostos, ou para poderem entregar-se materialmente a seus pendores materiais? Resposta dos espíritos: há sem dúvida, mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesma, e eles a sofrem mais demoradamente. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa, pelo seu, como dito agora aqui pouco no nosso comentário, a pessoa pega e resolve, né, optar, exercer o livre-arbítrio e seguir determinado caminho. Tá? Claro que essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, vai passar pelas provações devidas à sua correção. Então, para a gente, colocamos aqui, para a gente poder vencer o vício, é fundamental entender que a gente vai ter que viver próximo ao vício. Né? Para eu vencer o que eu tenho que ser testado, eu tenho que ser colocado na situação daquilo que eu estou testando. Por isso que a gente até fala, né, de maneira didática, aquela questão da prece, lembram? Quando a pessoa fala assim, ó Senhor, dai-me paciência. Pediu paciência? Então você vai começar a chegar para você uma série de situações que vão testar a sua paciência. Na 265 ainda, ele diz assim, cedo ou tarde, compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes acarretou deploráveis consequências, que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. Tá? Aqui no caso, ele está mostrando para a gente o oposto da questão 165. A questão 165 do Livro dos Espíritos é aquela questão que ensina para a gente que quando a gente faz o bem, a gente tem uma situação melhor no futuro. Né? O tempo da nossa perturbação espiritual, inclusive, diminui. Né? Então, quanto mais você decide pelo caminho errado, quanto mais você decide pelo caminho equivocado, mais você está comprometendo o teu futuro. É só isso que eles estão dizendo para a gente. Vamos avançar aqui, eu vou parar nessa questão, são 20h58, eu vou parar aqui na 266. Eu acho que a gente já conseguiu varrer de uma maneira bastante satisfatória essa questão do planejamento da nossa reencarnação. E na 266 ele diz assim, Kardec pergunta em preto, não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Resposta, para vós, sim. Para o espírito, não. Isso aqui é fundamental. A visão que temos quando espíritos é totalmente diferente da visão que a gente tem encarnado. Então ele pega assim, quando se desprende, quando a gente se desprende da matéria, a ilusão acaba. E outra é a sua maneira de pensar. Isso aqui é muito importante, essa questão para a gente, porque ela mostra para a gente que quando a gente está desencarnado, enquanto espíritos, o que interessa para a gente é planejar a melhor reencarnação possível. Né? E por isso que eu coloquei aqui a imagem desse rapazinho. Esse rapazinho aqui somos nós, né? Cada um de nós. A gente consegue vislumbrar a nossa estrada evolutiva, a caminho da luz, né? A caminho de Jesus, né? Dessa estrada do progresso. A gente consegue vislumbrar essa água que está aqui, a água salgada, essa água do mar, não é à toa, não. É água do mar para a gente poder lembrar que tem que reencarnar. É Jesus falando com Nicodemos. Nós temos que reencarnar. E aí você, olhando para o futuro e sabendo o que você tem que encontrar, o que você quer para você no futuro, aí você, ao invés de escolher provas extremamente fáceis, você passa a escolher provas que você tem condições de carregar, que você tem condições de cumprir, né? O gênero das provas que você tem condições de cumprir enquanto desencarnado. Eu queria encerrar o trabalho nesse momento, né, dizer a todos aí da alegria de ter participado desse estudo, são 21 horas, muita paz, muita luz, tudo de bom, tudo de melhor para cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Vou retornar a palavra para a Heloísa. Oi, olha, Eduardo, muito obrigado, tá? Por você ter apresentado o trabalho na noite de hoje. E na quinta que vem, vai ter um xará seu apresentando aqui, é o Eduardo Oliveira, tá? Ele vai trazer o tema União da Alma e do Corpo. Quarta que vem? Então, agora, alguém ainda tem alguma pergunta para fazer para o Eduardo? Só para lembrar, é quarta que vem, né? Quinta, quarta que vem.
Oi? É que você falou quinta, aí quarta. Okay. Foi um lapso de memória. Se alguém tiver pergunta, agora é a hora, né? Que vem, tá? Então, gente, alguém quer fazer alguma pergunta para o Eduardo sobre... Não? Tá tudo bem, então? Bom, então, gente, eu vou fazer a nossa prece de encerramento, tá? Então, vamos, mais uma vez, elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai, nosso Criador, ao nosso amigo Jesus. Mestre amado, muito obrigado pela permissão que nos deste de estarmos aqui nessa noite tão agradável, trocando ideias, aprendendo, né, sobre um tema tão atraente e tão edificante. Dai-nos força, Senhor, para enfrentarmos esta semana numa situação diferente, tá? Mas que nós possamos ter bastante força, bastante fé, e possamos lembrar de não só do estudo dessa noite, mas de tudo que temos a oportunidade de aprender e que está ligado aos teus ensinamentos, à tua palavra, Senhor. Muito obrigada e que fiquemos todos nós com Deus, com nossos anjos de guarda.